nutrição e psiquiatria. Ah, é? Que é a nutrição psiquiátrica, né? A Isabel assim? tá pedindo para falar um pouco sobre isso. Que assim, ela fala aqui, ó. Doutora Ana Beatriz, a psiquiatria está cada vez mais unida à neurobiologia. Ciência, neurobiologia, neurociência. E a nutrição psiquiátrica. Pode falar algo a respeito? Nossa, eu nunca ouvi falar. Não só falar, como avisar. Como é o nome dela? Isabel Dauge. Isabel, provavelmente até o meio do ano eu estou lançando um curso online sobre isso com uma nutricionista, que é a doutora Lília Teixeira. Nutrição? Psiquiátrica. Nossa, o que é? Por quê? Existe por exemplo, se você tem diabetes, você tem um nutricionista que vai botar ali o que você pode e o que você não pode. Tá. O tipo de carboidrato, o que é mais saudável, o que não é. Por exemplo, diabetes não pode comer manga. Porque as pessoas falam, ai, fruta. Fruta tem açúcar a beça, frutose. Exatamente. Então tem gente que fala assim, eu não boto açúcar no cafezinho, mas aí come o abacaxi inteiro, entendeu? E não sabe porque fica diabético. Na mesma maneira, o funcionamento, você tem alimentação que favorece o coração. Exato. E o cérebro também. E durante muito tempo a gente negligenciou nisso. Então, por exemplo, tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa de vascularização. Tá. O cérebro consome 1/5 de tudo que a gente come. Transforma em glicose. 1/5? Se ele não estiver pensando muito. Nossa. Se ele estiver no hiperfoco, 2/5. Tá? Então ele tem um gasto energético imenso. Então a gente precisa de coisas que façam o cérebro ter uma circulação. Então tudo que faz bem. Ao mesmo tempo, existem doenças que a gente sabe que precisam de determinados nutrientes. Por exemplo, deprimido. O deprimido tem que ter vitamina D acima da média. Porque a vitamina D é fundamental para a produção de serotonina. Que vem do sol. Não, melatonina. Não, a D. A D vem do sol. Mas, por exemplo... Tomar sol é bom. Mais ou menos. Ah, não é? Por quê? Para você ter a tua dose diária de vitamina D, que seria mais ou menos 10.000 unidades, você teria que tomar sol, tá? Pelado ou pelada, durante 10 minutos, entre 10 e 11 horas. Qual é o dermatologista que vai permitir que isso ocorra? Primeiro que você não vai ter onde ficar pelado para fazer isso. É 10 minutos. Aí o que as pessoas fazem? Põe o braço. Né? Aí fica o braço e não absorve. Você precisa daqueles 10 minutos no corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, tem gente que fala assim, mas a minha vitamina D tá normal. Sim, mas para produzir serotonina uma pessoa que tem menos, eu preciso de mais. Então, eu preciso de níveis entre 40 e 50. Quando você vai vir ali no laboratório, que o nível é acima de 29, de 28. Para o deprimido é pouco. Para a tua imunidade é pouco. Entendeu? Por exemplo, L-triptofano. L-triptofano é o aminoácido que faz... Imagina que a serotonina, que é um antidepressivo natural, que atua na qualidade dos pensamentos. Tá. Quem tem serotonina baixa tem pensamentos intrusivos, obsessivos e negativos. Muito. Então, o que acontece? Imagina que a serotonina é uma parede. O tijolo que faz essa parede chama L-triptofano. E o cimento que cola isso é magnésio, é zinco. Então, para eu fazer isso, eu preciso dessas substâncias. Entendi. Aí você fala, se você é deprimido, você tem tendência a ter menos esses elementos. E outra coisa, deprimido não pode ter intestino preso. De jeito nenhum. Porque a maioria onde se produz serotonina? Cérebro e intestino. No intestino se produz mais serotonina e dopamina do que no cérebro. Cara, e tem neurônio Tem, no intestino? Quando eu descobri isso, eu achei incrível. O intestino é o segundo cérebro. Literalmente. O Hélio Póvoa, o cara que trouxe esse conceito de ortomolecular para o Brasil, o livro dele da década de 80, eu me lembro que eu li esse livro, o segundo cérebro, o intestino.